Doutor Paulo Sérgio, pelo acusado Carlos Henrique, com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor magistrado, presidente desta vara desses autos, doutora promotora, ilustre colega da defesa, Luiz, que eu conheci hoje. No caso em tela, Excelência, a denúncia deverá ser julgada totalmente improcedente. Indubitável é, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, entende a defesa que deverá ser julgada parcialmente procedente, e eu explico. Tendo em vista, a leitura da denúncia agora pela promotora de justiça, que nada mais foi do que a própria denúncia que ela já havia feito a manifestação, dentro do crivo do contraditório e da ampla defesa, fora assim ratificada na íntegra a prova produzida em solo policial. É importante ressaltar que qualquer tipo de investigação ou diligência deveria ter sido feito primeiro pelos milicianos, junto à feira da madrugada, e em segundo plano pela polícia competente, que é a judiciária, pelos policiais civis ali plantonista, uma vez que o acusado, desde a fase policial, confessa que de fato havia alugado o veículo na feira da madrugada. Isso posto, Excelência, tendo em vista também o alegado pela culta promotora de justiça, quando da locação do veículo, a chave já estava no local. Conforme foto das chaves e laudo pericial, uma das chaves ela tem a característica de uma chave legal. É a que estava na ignição do veículo. Desconhecendo o acusado da chave que se encontrava no porta-luva, uma vez que o objetivo ali era realmente de transporte, como já havia feito. Esse tipo de transporte, infelizmente, na feira da madrugada, é normal. Por se tratar de uma feira, ela é lícita, contudo com característica de ilicitude, tendo em vista que as coisas que ali são vendidas, normalmente são vindo de outros países, como China, entre outros, sem nota fiscais. Esse tipo de transporte, por ser mais barato e é um transporte corriqueiro, nada impedia que o acusado fizesse a sua locação. Até porque não trata-se de um homem experiente, como narrou a promotora, um jovem de 22 anos, que não é expert em veículo, tampouco em chaves ou até mesmo modelos de carro. Assim sendo, improcede também o alegado por uma leitura bem exagerada da culta promotora de justiça no que tange a receptação. Data vênia, trata-se de um crime simples, artigo 180, caput do Código Penal. E restou provado também nos autos que o crime anterior foi um crime de furto, que também não se tratou aí de nenhum crime violento. Então, essa tipificação feita pelo acusado, em momento algum, houve nexo de causalidade com crimes anteriores. Nesse mesmo contexto, Excelência, quando digo que deverá a denúncia ser julgada parcialmente improcedente, falo no que tange ao artigo 61, inciso 2H, que fala justamente da calamidade pública. Isso já está superado pelas Cortes Superiores, que não há casualidade. Tem que ser provado o nexo causal. Eu tenho aqui, da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, por um HC impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, que entendeu que não existe o nexo de causalidade entre a conduta delituosa e o estado de calamidade pública, devendo ser, portanto, afastada a agravante. Agravante esta que não pode ser caracterizada simplesmente porque existe o estado de calamidade, circunstância objetiva pura. Deve haver, outro sim, prova de que o crime só ocorreu porque o seu agente decidiu valer-se dessa circunstância excepcional, circunstância agora subjetiva. Esse, inclusive, já é um entendimento pacífico do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Na decisão do relator ministro, ele fala o seguinte, que observou-se que, pelo entendimento do STJ, o reconhecimento da agravante aplicada pela Corte Estadual depende da demonstração de que o agente prevaleceu da situação de calamidade pública para a prática delitiva, que não ocorreu no caso, nesse julgamento, e nem no caso que estamos agora em debate.
No caso, a aplicação da agravante se deu unicamente pelo fato do delito ter sido praticado durante a vigência do decreto 64879 e o 6 de 220, ambos de 20 de 3 do mês de 2020. Considerou por esse motivo e afastou naquela oportunidade o STJ a agravante da calamidade pública, redimensionando a pena em questão. Veículo da Defensoria Pública do Estado, data de 15 de 6 de 2021. Assim sendo, Excelência, no caso em tela, no crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu colaborou com a Justiça, ratificando a colaboração que já havia feita em solo policial. Assim, em caso de condenação, entende essa defensoria que deve ser julgada totalmente procedente, não sendo esse o entendimento do culto magistrado, que seja julgado procedente em parte, para que seja absolvido da atenuante do artigo 612J, no que tange à pandemia, conforme sustentado agora, tá? E também que seja aí reconhecida em total a confissão, tá, do acusado. Então entra aí agora sim a atenuante da confissão, porque confessou na integralidade, foi corroborado pelos milicianos e também corroborado aí pelo réu. Assim, tá, entende a defesa que a pena deverá ser aplicada no mínimo legal, compensando agora, sim, Excelência, a atenuante da confissão com a atenuante dos maus antecedentes, tendo em vista que os antecedentes do réu não transitaram em julgado. E se, por acaso, transitou algum deles, teria direito a essa compensação e a pena voltaria para o mínimo comum. Não há reincidência específica, porque no artigo 180, conforme foram dos antecedentes acostadas aos autos, o réu foi absolvido desse processo. Assim, deverá também nesse sentido, data máxima vênia, Excelência, que o regime aplicado, tendo em vista o quanto da pena, deverá ser o aberto. É o que se espera desse culto magistrado, da melhor aplicação do direito e na distribuição da consagrada justiça. Nada mais, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo, o réu Haslen Miller foi denunciado no crime durante o juízo. Só um minutinho. Tem que esperar iniciar, peraí. Vamos ver se tinha iniciado aí.